Olá, boa tarde. Estou aqui novamente. Vamos tratar então da nossa geomorfologia. Nós estamos nas nossas aulas, em formato à distância, onde vamos trabalhar com vocês hoje as teorias geomorfológicas. Dando continuidade à teoria que nós já iniciamos na aula passada, que foi a teoria de William Morris Davis. Nós vamos tratar então de como é que evoluiu a ciência geomorfológica e como é que evoluiu então o pensamento acerca da evolução das formas de relevo, daí logo em seguida, enquanto ciência, Então, na aula passada nós vimos sobre a teoria de Davis e hoje nós vamos ver a teoria de Walter Penck. Eu espero trazer importantes contribuições para a formação acadêmica de vocês. Então, vamos lá. Para que a gente possa mencionar sobre Walter Penck, nós vamos estar então fazendo algumas retomadas à teoria de William Morris Davis. Tendo em vista que esta teoria de Davis, ela foi construída a partir do seu critério, seu pensamento, que advinha então de uma formação geológica, como eu havia dito já a vocês. Davis, um geólogo atuante na área da América do Norte, em específico, a sua formação de origem anglo-americana. Então, tinha o seu contexto de explicar sobre a evolução das formas de relevo a partir daquela área, zona temperada do norte, como eu já tinha dito. E a gente sabe que quando se tem uma ideia, a primeira a ser posta, ela vem de um contexto. A segunda ideia, que já parte daquela primeira, onde nós já tínhamos um contexto que era de Davis. Então, a partir daí, se estabelece vários críticos de outras partes do mundo, de outras escolas de pensamento, já aparecem então nesse cenário para teorizar o contexto abordado por William Morris Davis. E dentre esses surge então Walter Penck. Então, Walter Penck, ele é um dos principais críticos de William Morris Davis. E por que ele faz, então, essa crítica a William Morris Davis? A primeira indagação dele é que ele diz que William Morris Davis faz, então, a sua teorização sem conexão com a ciência geográfica. O que é a ciência geográfica? De que se trata a ciência geográfica? Nós sabemos que ela trata das relações homem-meio, Lógico que não nessa simplicidade, mas de uma forma bem complexa, a relação homem-natureza. E a relação natureza-natureza, relação homem-homem. Então, uma das críticas que Penck faz a Davis é esta ausência de conexão com a geografia, com a ciência geográfica. E por que ele diz isso então? Porque o espaço, ele é habitado. Então, se nós vamos fazer o desenvolvimento de uma pesquisa em um determinado local onde tem ocupação humana, eu vou ter que, então, pensar nos critérios de análise para esse lugar, levando em consideração todas as formas de uso e ocupação do homem. E se eu vou pensar, então, em desenvolver uma pesquisa em um local onde não existe nada de ocupação, eu vou então ter que imaginar a relação entre os elementos naturais com eles mesmos. E daí a crítica que Penck faz então a Davis, uma delas está relacionada com essa conexão, falta de conexão com a ciência geográfica. William Morris Davis, só fazendo uma pequena revisão aqui, ele fala da relação dos entalhamentos do Talveg e seus efeitos denudacionais. Eu pedi que vocês estivessem fazendo a pesquisa sobre o que significa Talveg. Quem fez a pesquisa deve ter chegado à conclusão que, de uma forma simples, o Talveg é a linha mais profunda de um rio ou de um vale.
onde eu expliquei para vocês a partir da mão, né? Essa área mais funda que tem aqui na minha mão, então, seria o talvegue. Levando em consideração um vale, que a gente sabe que todo vale, a maioria deles, né, passa um rio ali pelo meio, ou que entre uma serra e outra passa um rio ali pelo meio. Então, o talvegue seria a linha mais profunda entre essas duas dimensões. Então, ele fala da relação entre o entalhamento do talvegue. Entalhar, eu falei para vocês também o que significava entalhar, né, que seria o corte dado no terreno, onde estaria se retirando matérias, tá? Então, há uma relação entre o entalhamento do talvegue e os efeitos denudacionais. O que seriam os efeitos denudacionais? É exatamente essa retirada de matéria que existe na superfície. Tá. Um outro elemento que nós vamos levar em consideração é que os efeitos do entalhamento do talvegue, né, mais essa ação erosiva, eu diria assim, podem ser intermitentes e com intensidade variável. O que seria intermitente? Algo que acontece somente num determinado período e depois fica um longo período de estabilidade, novamente voltando então a esse processo ocorrer novamente. A intensidade do processo, ela é variável. O que a gente poderia pensar na intensidade aqui na geomorfologia? A intensidade vamos levar em consideração de um terremoto, né, que varia entre 1 grau até 9 graus da escala Richter, suponhamos. Então, um terremoto de 2 graus, ele vai provocar um determinado tipo de efeito. E um terremoto de 9 graus já vai provocar um outro tipo de efeito completamente diferente. Então, a intensidade das atividades ocorridas em um determinado local, ela é variável, tá? Então, segundo a teoria de Penck, aí eu vou mostrar para vocês esse gráficozinho aqui, que é o que é proposto então por vários autores, né? Esse gráfico que vamos levar em consideração uma determinada paisagem num trajeto aqui retilíneo, soerguimento AB. Então eu tenho aqui uma determinada paisagem que tem a sua área de vertente. Vamos pegar aí uma serra. Então, eu tenho soerguimento AB e aqui C seria denudação. Seria a retirada dessa matéria. Leve em consideração a retirada de todo esse material aqui. Vamos retirando até chegar a um determinado tipo de equilíbrio. Para Penck, a denudação BC, que é a retirada dessa matéria, ela é concomitante ao soerguimento. Em que sentido? Do mesmo momento que está saindo matéria aqui desse local, essa matéria vai ser depositada em um outro local. Então, se sai daqui e deposita aqui, vai soerguer, logicamente, uma outra área, né? A intensidade desse processo é diferenciada pela ação da tectônica. E o que seria essa ação da tectônica? Vamos pensar que tectônica de placas, então, gera um determinado tipo de estrutura. E estrutura, eu falo de tipos de rochas. Então, vou pensar em uma rocha mais resistente e um grupo de rocha menos resistente. Por isso que fala que a intensidade, ela é diferenciada e é determinada pela ação da tectônica, ou seja, a intensidade desse processo depende dos fatores externos, mas também da relação de resistência entre os materiais estruturantes. Então, nesse sentido, aqui nós estamos dando um certo valor à vertente. O que é vertente? É algo que se verte de um local para outro. Então, isso daqui, essa descida do morro, como eu disse para vocês na aulinha passada, isso seria a vertente. E a importância, ele destaca então a importância da vertente como unidade de análise, tá? A gente sabe que na geomorfologia ou na geografia nós usamos muito o conceito de escala.
para determinar um determinado espaço de abrangência de análise, tá? Então vamos levando em consideração o que a gente sabe do conceito de escala, nós vamos falar da vertente como unidade de análise, ou seja, a vertente é uma das parcelas. Eu posso estudar dentro da vertente uma erosão, por exemplo. Eu posso estudar um conjunto de vertentes que formam então uma microbacia hidrográfica. Então, o estudo das vertentes, ele é bastante interessante. Nós vamos ter no segundo semestre, provavelmente, um bimestre todinho ou um capítulo do nosso bimestre que nós vamos dedicar somente aos estudos das vertentes. Então, o sistema de Walter Penck, ele fala que essa declividade, ela está associada à erosão dos rios. E aqui a gente já vai colocar o rio como um elemento erosivo. Nós sabemos que os rios, eles exercem poder erosivo, levando em consideração que ele é um local onde passa água. E a água, ela é o principal agente erosivo que nós estudamos em termos de modificação de paisagem. Ela é um dos principais agentes erosivos. Então, a declividade do terreno aqui está vinculada à intensidade da ação erosiva dos rios. Aí a gente leva em consideração aquilo que eu falei para vocês, fazendo uma crítica à teoria de William Morris Davis, que a declividade dos rios, por exemplo, já mais próxima à área de nascentes, onde nós temos o rio no seu processo de juventude. Quando vai chegando a maturidade, ele vai chegando a um certo aplainamento. A salinidade, um total aplainamento da área. Então, lembra de juventude, maturidade, senilidade. Quando o rio perde, então, a sua capacidade erosiva e as suas águas caminham lentamente e formando, então, meandros. É o caso que eu expliquei para vocês de muitos rios da bacia do Amazonas, né? Então, essa intensidade da erosão dos rios estão submetidos aos efeitos tectodinâmicos. Quer dizer, a dinâmica da tectônica associada à dinâmica externa, onde nós temos então os efeitos climáticos, tá? Então, o grau de incisão aqui do Talveg, ele vai ser em relação ao seu soerguimento. À medida que, então, essa setinha aqui, olha só, ela tem um sentido, né? T1, T2, T3, T4, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, o sentido em que esta evolução desse processo erosivo vai ocorrendo. Então, de A a B, aqui pegando um primeiro ponto, eu vou ter uma inclinação bastante considerável. De A a B, depois a C. Vamos pensar aqui uma paisagem contínua, daqui desde a nascente até chegar o mar, né? Então, se eu for pegar daqui até aqui, olha só o quanto a inclinação aqui é forte. Aí ela vai suavizando, né? A inclinação vai suavizando com o decorrer de quê? De um elemento que eu falei para vocês na aula passada, que é de suma importância, a questão do intervalo, o tempo. O tempo, ele deve ser considerado em todos os aspectos de modificação das formas de relevo. Assim, então, eu posso dizer para vocês que eu tenho, vamos fazer então um confronto entre as teorias de Walter Penck e de William Morris Davis. Então, só levando em consideração que Davis fala que a denudação só teria início após o término do soerguimento. Quer dizer, teve um soerguimento associado ao movimento da tectônica de placas, soergueu, formou-se uma serra. Então, a partir dessa serra já formada, então aí começa o processo de aplainamento dessa área, que o William Morris Davis chama de processos, que eu falei para vocês, de peneplanação, ou seja, o aplainamento das áreas.
E já Walter Penck, ele fala que a denudação, a retirada dessa matéria, ela ocorre concomitante ao soerguimento e que é diferenciado, então, pela ação do tipo de estrutura rochosa. E o principal elemento aí, Davis, então, fala que o relevo evolui de cima para baixo. O relevo evolui de cima para baixo. Esta figura aqui, então, ela mostra a classificação de como é que haveria a evolução da forma do relevo. Ou seja, em todos os locais haveria uma retirada de matéria, e essa retirada de matéria ocorreria concomitantemente em todos os locais de forma igual. Já Penck, ele diferencia a sua teoria, ele fala que o relevo evolui a partir da vertente, que vertente é essa área aqui, ó. Então seria um local onde verte para algum lugar, né? Então o relevo evoluiria aqui de cima para baixo também, porém levando em consideração a vertente. Então ele fala, quando se diz em vertentes, ele já diz que acontece a evolução da forma de relevo a partir do recuo paralelo das vertentes. Essa vertente vai recuando, né? Vai recuando até ficar somente a área mais resistente ao processo erosivo. E aí, eu poderia dizer para vocês essa frase de William Morris Davis, que eu achei super interessante. O novo ciclo se inicia a partir das marcas deixadas pelo ciclo anterior. Olha só que interessante, até para a nossa vida, né? A gente poderia pensar numa frase dessas. Então, aí haveria o início de um novo ciclo. Já para Penck, né, a ascensão da crosta terrestre, ela ocorre de acordo com o entalhamento do Talveg. Então vamos entender essas setinhas aqui. As setinhas aqui, forte soerguimento e forte entalhamento do Talveg, né? Vamos pensar aqui num caso mais extremo. Fraco soerguimento, fraco entalhamento dos talvegs, e eu teria aqui então vertentes mais alongadas, né? Então o processo de denudação aqui seria então bem mais alongado. Já aqui é um processo mediano, onde nem entalhamento e nem soerguimento é tão elevado, mas haveria ainda assim uma modificação das formas com a retirada do material daqui, vindo para essa área aqui central. O Talveg, então, seria esse local aqui, ó. Então, aqui seria o Talveg, aqui o Talveg, tá? Que seria a linha mais profunda de um rio ou de um vale. Aqui tem uma figurinha só para vocês observarem, tá? Como é que funciona essa parte de vertentes. Então, isso daqui seriam as vertentes. Pegando a teoria de William Morris Davis, eu posso dizer que aqui há, então, uma área onde mostra o seu relevo na fase de juventude, né? Só estou fazendo uma comparação entre as duas teorias, tá? Aqui já tem uma outra figurinha que mostra de uma forma bem mais específica, mais clara, uma área de vertente, tá? E aqui ela está coberta por vegetação. Quando a gente for estudar vertentes, nós vamos ver todo o sentido de uma vertente com vegetação, uma vertente sem vegetação, tá? Então, fazendo mais uma vez aí o paralelo entre as duas teorias de William Morris Davis e de Walter Penck. Então, diferenciando uma teoria da outra, eu teria William Morris Davis, que fala que o relevo evolui de cima para baixo, e Walter Penck, que fala que ocorre o recuo paralelo das vertentes, tá? Davis leva em consideração a estrutura somente e um longo período de estabilidade tectônica, tá? Só revisando aqui, então,
eu poderia trazer aqui para vocês. Essa aqui seria a figurinha modelo do desenvolvimento das formas de relevo, as características principais que William Morris Davis traz, que é juventude, maturidade e senilidade. E já para Penck, ele fala que o processo de soerguimento e de denudação ocorre concomitante, né? E ele fala que o relevo evolui a partir do recuo paralelo das vertentes. Então aqui é uma vertente, aqui é outra vertente, isso daqui é uma vertente, isso aqui é outra. Aqui é uma vertente bastante inclinada, aqui é uma vertente já um pouco mais suavizadas e aqui é uma vertente bem suavizada, né, com um processo já de entalhamento do Thalweg bem mais suavizado. Tá? Por isso que fala aqui da intensidade dos processos, que seria aqui fraco, porque há um fraco entalhamento do Thalweg, aqui uma intensidade bastante forte, porque há um forte entalhamento do Thalweg. Então, essas diferenças que eu falei para vocês aqui, é para entenderem, então, a diferença das teorias de Walter Penck e William Morris Davis. Só para trazer mais assim algumas explicação a vocês sobre essas duas teorias, né, de Walter Penck e de William Morris Davis, levando em consideração, vocês não se esqueçam disso. William Morris Davis, juventude, maturidade e senilidade. O relevo evolui de cima para baixo. Walter Penck, o processo de soerguimento e de denudação ocorre concomitante e ainda levando em consideração o processo de recuo paralelo das vertentes. Então, essas características é preciso que vocês diferenciem elas no sentido de vocês conseguirem ir entendendo que lá no finalzinho nós vamos ver que todas essas teorias, elas vão, na verdade, se complementar. As teorias, na verdade, elas se complementam. Só levando em consideração que a teoria de William Morris Davis, ela é de origem anglo-americana, tá? A teoria de Walter Penck, ela é já de origem alemã, né? Então, essa teoria parte de que contexto? Essa teoria de Walter Penck. Então, parte de um contexto de uma escola alemã, tá? Onde tinha como principais referenciais von Richthofen, né? Que é um dos autores que traz bastante trabalhos acerca da dinâmica da natureza e do envolvimento de processos climáticos, tá? Então, Walter Penck, ele tem um trabalho também que se denomina Análise da Morfologia Terrestre. Esse trabalho dele é uma obra que foi publicada em 1924. A gente não encontra ela nas nossas literaturas aqui na UEG, na Unidade Porangatu, a gente não tem essa obra, mas a gente tem vários escritos e traduções dela na internet, a gente pode conseguir, tá? Então, Walter Penck, para ele chegar a esse conhecimento aqui, ele baseou então em conhecimentos naturalistas, mas um naturalismo que também agrega a questões humanas, tá? E é lógico que ele leva em consideração não somente as forças endógenas, aí ele traz já processos externos e processos internos, tá? Então, quando eu falo para vocês de processos internos e externos, é porque, por exemplo, vamos levar em consideração a teoria de William Morris Davis, que ele é de uma origem que trata do estruturalismo, tá? E já Walter Penck vem de uma linha naturalista, mas também associada a questões de movimentos climáticos, tá? Então, isso era o que eu tinha para trazer para vocês sobre a evolução da paisagem,
sobre a evolução do conhecimento geomorfológico, da geomorfologia, né, de como é que se deu a evolução do conhecimento das formas de relevo, viu? Então nós vamos ter daqui a alguns dias outros 2 autores que vai complementar um pouquinho mais dessa nossa formação de hoje. Era isso, até mais, obrigada.